Uma das séries mais pedidas nos comentários finalmente chegou. E eu confesso que essa série eu não acompanhei muito. Não me matem, por favor. Mas eu vejo que tem uma galera que ama de paixão, então não podia faltar, né? Hoje temos o pior episódio de Henry Danger, com 5.4, o 26º episódio da 5ª temporada, Capitão Mãe. O episódio começa com a Charlotte pistola pelo som da barriga do Jasper. Ele diz que está com fome, então ela fala para ele pegar algo na máquina. Ele levanta, mas vê um pote estranho, e diz se ela duvida que ele come um desses. Ela diz que não e que nem deveria, pois não sabe o que é, mas o Jasper continua achando que ela está duvidando e decide comer um. Mas antes que ele coma, o Shuoz chega e pula para tentar impedir, mas como ele é anão, não consegue nem chegar perto, mas consegue chamar a atenção do Jasper e diz que isso são ovos de alien, e que se ele comer o ovo vai crescer em sua barriga, vai eclodir lá e depois comer tudo para tentar sair, deixando um buraco naquela região. Eles vão embora e nisso o Henry e o Ray chegam. Eles olham para o pote e o Ray diz que isso parece lixa. Henry diz que a pronúncia certa é lixia e diz que vai comer um, mas o Ray interrompe dizendo que ele é muito bom pegando alimentos com a boca. Então eles começam a jogar um pro outro tentando pegar com a boca, até que já está tudo no chão. Os outros chegam bem na hora que o Henry vai jogar o último pro Ray, mas finalmente ele não consegue pegar, porém levanta do chão e come, para depois o Shuoz explicar o que ele acabou de comer. Então ele pergunta se vai ficar grávido de um alien. Shuoz diz que só saberão depois de 2 dias. Os 2 dias passam e evidentemente ele está grávido. O capitão agora está passando por mudanças hormonais. Ele tinha pedido uma pizza com pasta de amendoim pro Jasper, mas ele também reclama por uma comida chinesa que pediu ao Henry. Jasper diz que ele ainda não chegou, mas o Ray não está muito contente com a situação. Jasper vai pro elevador e é puxado pelo Henry, que diz pra ele fazer silêncio, e revela que está fugindo do capitão, pois ele está ficando maluco com a gravidez. Ele também fala que não conseguiu a comida gordurosa que ele queria, pois agora os cientistas descobriram como transformar gordura dos restaurantes em biocombustível, e agora a gordura está em falta, e por isso o Henry só encontrou salada. O capitão vai até o elevador e o Henry é deixado pelos seus amigos. Ele agradece pela comida, mas fica pistola quando vê que é só salada, e joga tudo na cara do Henry. Então ele decide inventar que o seu pai está construindo uma pista de patinação em seu quintal e que precisa de sua ajuda, e sai vazado de lá. Henry chega em sua casa e fala com a sua irmã que está no telefone, mas na verdade ela diz que está fingindo para não ter que ajudar o seu pai. Henry pergunta por quê e ela diz que ele está no quintal ouvindo K-pop e construindo uma pista de patinação, mas nisso seu pai entra dizendo se ele não quer patinar no quintal. Henry pergunta como fez para lidar com as mudanças de humor de sua mãe durante a gravidez. Seu pai começa a contar que naquela época ele estava na marinha e não passou muito tempo com ela, mas nisso Henry recebe um chamado e diz que tem que voltar ao trabalho. Seu pai questiona dizendo que achava que ele tinha acabado de sair do trabalho e por que deveria voltar para lá, mas nisso sua irmã decide ajudar e leva seu pai para o quintal. Henry fala com a Charlotte, que diz que 2 caras estão roubando gordura de um restaurante e que ele tem que detê-los, mas no meio da ligação o capitão começa a passar mal e o Shuoz diz que ele vai entrar em trabalho de parto e que o Henry terá que resolver a situação sozinho. Enquanto o Henry quer ir embora, a Piper tenta convencê-lo de levá-la junto e diz que tem várias ideias, e já que o capitão está grávido, ele vai precisar de sua ajuda. Mas o Henry não quer e decide mandar ela dormir com o laser. Agora os 2 ladrões estão em discussão. Um deles diz que já é suficiente e que estão correndo muito risco, mas o outro diz que ainda falta e que com isso eles terão grana suficiente para a faculdade de medicina e assim cumprir o seu objetivo de salvar vidas. Mas nisso, o Henry chega e já chega mandando um trocadilho perguntando se os ladrões se sentem escorregadios. Eles não entendem nada e o Henry explica que é por causa da gordura. Eles perguntam onde está o Capitão Man e o Henry diz que ele está dando à luz a um bebê alien, mas nisso a Piper chega e derruba o Henry, que perde o laser e um dos ladrões pega. Agora na base, o Shuoz diz que normalmente o bebê alien sairia pela barriga, mas como ele é indestrutível, só tem 2 lugares por onde ele pode sair. Ele diz que acha que vai sair pela boca, mas o Jasper pergunta que se não sair pela boca, vai sair por onde? Nisso a Charlotte quer sair vazada, mas o capitão pede para ela ficar e oferece até um aumento. O capitão diz que o Henry pode estar precisando de sua ajuda. O Shuoz diz que ele está bem
e procede a utilizar uma ferramenta. Lá na cena do crime, os ladrões estão contando seus planos de estudar medicina. A Piper começa a ficar entediada e tenta chutar o laser da mão dele, mas acaba caindo. Nisso, o Henry começa uma briga e acaba dando uma surra nos miliantes. Quando o Henry consegue segurar um, a Piper se joga e acaba derrubando de novo o Henry, e agora também a gordura. Eles conseguem fugir e a Piper quer continuar, mas o Henry pede pra ela ir embora pra casa, mas ela não obedece e vão atrás dos caras. O bebê alien está entalado na garganta do capitão, mas quando Shoaz vai endireitar a cadeira, ele sai voando e vai direto na cara do Jasper. Nisso, o Henry chega com comida chinesa, eles vão comer, enquanto o Jasper continua lutando com o bebê em sua cara. E o episódio acaba. Bom pessoal, eu acredito que todas essas séries da Nickelodeon realmente mantêm um padrão. Então, em sua grande maioria, todos os episódios cumprem pelo menos com o objetivo básico do entretenimento. Agora, por certos detalhes, eles podem ficar com avaliações ruins. E mais uma vez eu quero explicar, pessoal, que nessa série que a gente tá fazendo no canal, não sou eu quem decide que o episódio é o pior ou o melhor. Eu procuro no Series Graph ou no site IMDb, onde é uma coletânea de avaliações de milhares de usuários, às vezes, que colocam nos episódios. Então, só pra ficar claro, porque tem muita gente nova que chega no canal e não entende esse detalhe. Agora, claro que aqui na análise, aí já é a minha opinião. E eu cito alguns motivos pelos quais eu acho que o episódio teve essa nota, mas em sua grande maioria eu tenho episódios que me parecem piores do que esse, ou quando é o melhor eu tenho episódios que eu acho que são melhores, e vice-versa, mas só pra deixar claro isso, tá? Por exemplo, nesse em específico, eu acredito que teve muita gente que meio que se sentiu um pouco desconfortável em ver o Capitão grávido, do nada. E que talvez é até uma ideia um pouco bizarra para uma série assim. As piadas que tem ao longo do episódio, a maioria gira em torno a essa questão da gravidez e da mudança de humor, então fica bem repetitivo mesmo. E a missão que tem entre o Henry e a Piper poderia ser um pouco mais interessante, já que são os dois irmãos ali lutando juntos, mas acabou ficando em segundo plano mesmo. Por esses detalhes e outros que vocês vão comentar nesse vídeo, esse episódio ficou marcado como o pior da série inteira.